Vamos fazer mais um vídeo, ainda em Jeremias 16, do 11º versículo em diante, ok? Vamos tentar fazer até o final. Agora tem espaço. Dei uma esvaziada na galeria aqui, tinha muito vídeo. Vamos lá. O 11º versículo de Jeremias 16. Vamos lá. Se quiser acompanhar, é à noite, então já sabe, né? A leitura aqui é bem dificultosa, sem o óculos de leitura. Mas vamos lá. Temos que continuar. O 11º versículo começa assim: Então lhes dirá, porquanto vossos pais, né, me deixaram, diz o Senhor, e se foram. Isso ele está falando porque quem viu o outro vídeo ali, né, a respeito dos outros versículos anteriores, eles se questionam Deus por que de Deus os abandonar. Então ele está falando aqui, ó. Então lhes dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios. Demônios, né? Pois se não é Deus, o Criador, só existe um Deus, para quem acredita. Outros deuses significam demônios. Após outros deuses e os serviam. E se inclinaram diante deles. E a mim me deixaram. E a minha lei não guardaram. Aí Jesus vem depois disso tudo aqui com a sua graça, mas não para abolir a lei. E há pessoas que acham que, né, pensam que ele veio para abolir a lei e só tem a graça. Quando na verdade a graça nos faz cumprir a lei sem que percebamos. Então é preciso, né, parar de frequentar templos que não deveriam existir e parar de dar dízimo que não existe mais, há muito, desde quando a ordem de Melquisedeque entrou. Depois veio a graça de Jesus. Então, não adianta inventarem na Bíblia capítulos, versículos para desculpas, né, para tirar a lã da ovelha. Quem dá é Deus, e não o homem a Deus. O homem não pode ajudar a Deus. É o Deus que ajuda o homem. Você quer ajudar alguém? Dê essa parte que está falando de dízimo e que não existe. Dê para um pobre, para uma família que está necessitada. Um mendigo que está na frente do templo lá, que você frequenta, ele é a igreja, você é a igreja. Nós somos a igreja. Aprendam isso, né? Assim como eu também aprendi, não sabia. Achava que um templo físico era a igreja, quando na verdade Jesus é bem claro quanto a isso. Vamos lá. O 12º. E vós fizestes pior do que vossos pais. Por quê? Eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Então, quer dizer, eles deixaram aqui no caso de atentar à voz do Espírito Santo, né? A voz de Deus, e começaram a agir por conta própria. Como o nosso interior, viemos de Adão, nós somos corrompíveis. Então, se você estiver longe de Deus, Deus está sempre dentro da gente, nós somos a casa dele. Mas se você não percebê-lo, ignorá-lo, e começar a agir por conta própria, seu egoísmo, né, seu ego, a gente acaba, você, qualquer um, acaba fazendo besteira. Então, é preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Então, aqui ele está falando. Então vamos ao 17, ao 13º, né? Acho que eu falei, vamos 12º primeiro aqui. E vós fizestes, já li, fizestes pior do que vossos pais, olha só.
Por quê? Eis que cada um de vós, ainda após o propósito de seu malvado coração, né? Ainda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. O 13º. Porquanto lançai-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Olha só, Deus está irado. Então, Deus não se mistura com o mal, né? Deus não tem parte com o mal. Ele manda em tudo, mas ele quer o bem e dá o livre-arbítrio para nós seguirmos o bem ou o mal. E quando seguimos a segunda parte, que é o mal, ele tira a sua mão. Vamos lá, o 14º versículo fala assim: portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. O 15º. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra, do norte de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra que dei a seus pais. Então é isso, olha só. O 15º. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo outeiro e até nas fendas das rochas. 17º. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se esconde aos seus olhos. O 16º versículo, né? Eu acho que é o 18º. E, primeiramente, retribuirei em dobro a sua maldade, olha isso, e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Olha isso. O 19º fala assim: ó Senhor, fortaleza minha e força minha e refúgio meu no dia da angústia. Aqui Jeremias está clamando, né? Não está reclamando, ele está clamando como devemos fazer. A ti virão as nações desde os fins da terra, dirão: nossos pais herdaram herdaram somente. Nossos pais herdaram os fins da terra. Ou melhor, nossos pais herdaram
somente a vaidade. Agora está certo. Nossos pais herdaram somente a vaidade, em que não havia proveito. 20º capítulo, versículo. Faça um homem, ou melhor, fará um homem para si deuses que, contudo, não são deuses? 21º agora, e último desse vídeo. Porquanto os que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Deus fazendo um concerto, né, com Jeremias aqui, o povo, né? Então é isso que o Brasil precisa, falando aqui no Brasil, né? Mas o mundo precisa. O mundo precisa fazer um concerto. Infelizmente há aqueles que não acreditam, né? E como Jesus falou, quem não acredita já está condenado. Então eu prefiro acreditar, já falei também em vídeo aqui, prefiro acreditar no que Jesus falou, prefiro acreditar no bem. É simples, né? Simples assim, em fazer o bem. Ok? Então, a respeito de dízimo não existe, a respeito de templo não existe, nós somos o templo. Ah, mas queremos nos reunir. Deus falou, Jesus falou, onde houver 2 ou 3 em meu nome, a família. Né? A família, a sua família. 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Então, e falou também, se ligares na terra, ligares no céu, se desligarem na terra e no céu, será desligado. Então, nós temos o poder do Espírito Santo para ligar e desligar no céu. Queres se reunir com outras pessoas, irmãos, que professam a mesma fé, o genuíno evangelho, como Jesus fazia, em casas, na rua, né? Inventaram algo bom que é a célula de pessoas, né? Célula, ótimo, para cultuar o legítimo evangelho. Se for para cultuar o que se vê hoje no sistema religioso, não façam. Por mais boa intenção que tenham, ok? E fiquem com esse vídeo, né? Com essas palavras, meditem na palavra, leiam Atos 17 e 24 e entendam que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E leiam a carta de Hebreus, também fala muito ali, se prestar bem atenção. A Bíblia toda, né? O Evangelho, os Evangelhos. Eu vou fazer logo eu vou começar a fazer os Evangelhos. Novamente, eu já fiz alguma coisa do Evangelho, mas antes de conhecer totalmente a verdade, antes de o Espírito Santo me abrir a mente para a verdade. Então, eu vou começar a fazer logo, as epístolas também, em nome de Jesus. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.